Imagine um túmulo tão vigiado quanto um cofre de banco, protegido por alarmes, patrulhas noturnas e câmeras 24 horas, não por conter ouro ou diamantes, mas o corpo de um comediante. Essa não é uma teoria maluca nem um roteiro de Hollywood, é a história real do roubo do cadáver de Charlie Chaplin, o ícone imortal do cinema mudo, levado por criminosos comuns numa trama absurda, cômica e perturbadora. E o mais inacreditável: o que aconteceu depois foi ainda mais estranho do que o sequestro em si. Curiosofobia. No vilarejo tranquilo de Coursier-sur-Viver, na Suíça, onde os Alpes se espreguiçam no horizonte e as ruas parecem pintadas à mão, um dos maiores ícones da comédia descansava sob a terra, ou ao menos deveria. Charlie Chaplin, o homem que fez o mundo rir durante as guerras e crises, havia morrido no Natal de 1977. Seu corpo, envolto em reverência e silêncio, foi enterrado no cemitério local, em um túmulo simples, cercado apenas por grama verde e um discreto pedaço de mármore. Nada de luxo, nada de ostentação. Só que o que ninguém esperava era que aquele túmulo tão comum fosse se tornar, poucos meses depois, o epicentro de um dos crimes mais absurdos e cinematográficos da história moderna. Um crime que transformaria um cemitério suíço pacato no lugar mais protegido do mundo. Na madrugada fria de março de 1978, dois homens se aproximaram do túmulo como fantasmas. Não deixaram marcas no portão, não quebraram nada. Trabalharam em silêncio. Cavaram por horas, com pás roubadas de um galpão de jardinagem próximo. E, quando o sol começou a aquecer as folhas cobertas de orvalho, o que restava naquele pedaço de terra era apenas um buraco. Charlie Chaplin havia desaparecido. O mundo demoraria dias para saber. Mas quando soube, o choque foi global. Não apenas pelo absurdo da ideia, alguém roubar o corpo de Chaplin, mas pela pergunta inevitável: por quê? A polícia suíça, acostumada com furtos de bicicleta e brigas por divisas de jardim, agora enfrentava um sequestro pós-morte. Helicópteros sobrevoavam o vilarejo, detectores de metal vasculhavam cada centímetro de chão, cães farejadores farejavam túmulos vizinhos. Era como se de repente, a pequena Coursier tivesse se tornado um cenário de filme noir. E, de certa forma, havia se tornado. Os sequestradores não queriam dinheiro, ao menos, não no início. Eles queriam tempo. Queriam atenção. E sabiam que estavam lidando com algo que o mundo inteiro valorizava, um símbolo. Charlie Chaplin não era apenas um ator. Era um embaixador cultural. Um mito vivo, mesmo morto. E agora, um refém. Os telefonemas começaram dias depois. Vozes masculinas, sotaques difíceis de identificar. Exigiam 600 mil francos suíços. Dinheiro vivo. Sem polícia. Ou o corpo sumiria para sempre. O mundo assistia em estado de incredulidade. A família de Chaplin, liderada por sua viúva Ona, se recusava a negociar. Ela dizia, com uma calma que beirava o sobrenatural, que Charlie teria achado tudo aquilo hilário. Mas, por trás das portas fechadas, ela estava dilacerada. O homem que a havia amado por décadas, com quem tivera 8 filhos, estava agora reduzido a uma moeda de troca em um jogo grotesco. O caso se transformou em obsessão nacional. Cartazes foram colados. Carros foram revistados. Fronteiras monitoradas. A polícia instalou grampos telefônicos em dezenas de cabines públicas. Porque os sequestradores, como em uma cena tirada direto de um filme de espionagem, ligavam de diferentes pontos da cidade, mudando a localização a cada dia. Mas cometeram um erro. Em um dos telefonemas, um ruído de trem foi ouvido ao fundo. A equipe técnica da polícia isolou o som e percebeu: aquela cabine estava próxima a uma linha ferroviária. Reduziram o perímetro para 3 possíveis estações. Era uma pista minúscula. Mas, para uma investigação sem corpo, sem impressões digitais, sem testemunhas, era ouro. Foram mais de 50 dias de negociações, blefes e rastreamentos. Então, em um estacionamento de supermercado, em Lausanne, uma viatura parou 2 homens em uma caminhonete velha. Dentro, estavam Romain Wardas e Gancho Ganeve, 2 mecânicos desempregados da Europa Oriental, vivendo de bicos. Eles confessaram ali mesmo. Disseram que era só uma ideia idiota que tomara proporções inesperadas. Tinham cavado o túmulo com as próprias mãos. Colocaram o caixão no porta-malas como quem leva uma caixa de ferramentas. E enterraram o corpo novamente, desta vez em um campo de milho, a 15 quilômetros dali. Para eles, era apenas um golpe. Para o mundo, era uma profanação. Quando o corpo de Chaplin foi recuperado, intacto, meses depois, a Suíça respirou aliviada. Mas a família não queria mais correr riscos. Ona mandou reforçar o túmulo com concreto armado, vigas de ferro e sensores de movimento. O cemitério, antes um jardim sereno, agora tinha o olhar atento de câmeras e alarmes.
O lugar que deveria representar descanso eterno se transformou num bunker funerário. Porque não se tratava apenas de proteger um corpo, mas um legado. Um símbolo de como o riso pode desafiar tiranos, ditadores e até a morte. Chaplin havia escapado da fome, da guerra, do exílio, dos escândalos políticos e da perseguição do FBI. Mas nem a morte lhe deu paz. Seu corpo fora arrastado mais uma vez para o centro do palco, contra sua vontade. E ainda assim, no fim, parecia que ele continuava interpretando o papel principal. Um homem que, mesmo em silêncio eterno, era impossível ignorar. O cemitério mais protegido do mundo não guarda apenas um corpo, guarda a lembrança de um século que aprendeu a rir, chorar e resistir ao lado de um vagabundo de chapéu e bengala. Enquanto os jornais estampavam a manchete Charlie Chaplin encontrado, o mundo não conseguia decidir se aquilo tudo havia sido uma tragédia moderna, ou uma comédia sombria escrita pelo destino. A ideia de dois homens cavando o túmulo de um gênio da comédia, carregando seu caixão num carro enferrujado e o enterrando num campo qualquer, soava como uma paródia do próprio absurdo da vida. E talvez tenha sido justamente isso que manteve o caso tão vivo no imaginário popular. Porque por trás da comoção pública, havia algo mais profundo. O sequestro do corpo de Chaplin não era apenas um crime excêntrico. Era um reflexo cruel daquilo que ele sempre criticou em seus filmes: a ganância, o desespero, a pequenez humana diante da grandeza de quem já partiu. Roman Wardas e Gant Shuganev não eram monstros. Mas também não eram inocentes. O julgamento, ocorrido meses depois, foi acompanhado de perto por jornalistas do mundo inteiro. O Wardas, o cérebro da operação, era um polonês de 24 anos, que havia lido em uma revista que o sequestro de corpos famosos tinha dado certo antes, especialmente com mafiosos nos Estados Unidos. Ganev, seu cúmplice, era um búlgaro que mal falava francês, e parecia mais um figurante tragicamente deslocado do que um criminoso convicto. No tribunal, os dois choraram. Disseram que não queriam ferir ninguém. Que não tinham ideia da dimensão simbólica de Charlie Chaplin. Que tudo não passava de um plano desesperado para sair da miséria. A corte suíça, famosa por sua serenidade, condenou os dois com penas leves, considerando que o corpo havia sido recuperado intacto e que ninguém havia sido fisicamente ferido. Mas a sentença judicial não encerrou o caso. Na verdade, foi aí que a história se transformou em lenda. Porque o que aconteceu em Coursières-sur-Vevey não foi apenas um evento isolado. Foi um ponto de virada. A partir dali, o mundo passou a ver os túmulos de ícones globais de outra forma. Túmulos de celebridades começaram a ser protegidos como cofres bancários. Segurança privada, câmeras de infravermelho, placas de concreto com dezenas de toneladas. Marilyn Monroe, Elvis Presley, Jim Morrison, todos passaram a ser vigiados mesmo após a morte. Chaplin, com seu último ato involuntário, havia inaugurado a era dos cemitérios blindados. O túmulo de Chaplin, depois que foi selado novamente, se transformou em uma fortaleza invisível. Por fora, ainda parece singelo, um pequeno retângulo cercado por flores e sombra. Mas por baixo da terra, há placas de aço cruzadas, concreto maciço e sensores de movimento conectados a uma central de segurança. A ideia de que alguém possa sequer tentar tocar naquele caixão novamente é, hoje, quase impossível. E mesmo assim, o cemitério segue sendo vigiado. Porque o verdadeiro valor do que está enterrado ali não está nos ossos ou na caixa de madeira. Está no que aquilo representa. Chaplin é um pedaço da memória coletiva da humanidade. Um homem que fez reis rirem e ditadores tremerem. Um artista que transformou a pobreza em poesia. Um corpo como esse não pode simplesmente desaparecer. Mas o que mais intriga, até hoje, não é a recuperação do corpo, nem o reforço do túmulo. É o silêncio que ficou depois. Porque, durante meses, os dois criminosos disseram que estavam sozinhos. Que não havia mandantes. Que ninguém mais sabia do plano. Mas alguns detalhes nunca fecharam completamente. Como eles sabiam o dia exato do enterro. Como conseguiram cavar por horas sem serem notados, mesmo com vizinhos tão próximos. E por que, mesmo quando a polícia o cercava, insistiram em dizer que estavam apenas cumprindo uma ideia que haviam lido em uma revista. A teoria mais aceita é que eles não estavam realmente sozinhos. Que talvez alguém mais, alguém com mais dinheiro, ou com mais conexões, tenha ajudado nos bastidores. Talvez um colecionador excêntrico, talvez um mafioso nostálgico, talvez alguém que queria apenas um pedaço do passado para si. Mas ninguém nunca foi descoberto. E essa sombra paira até hoje sobre o caso. Um segundo ato que nunca veio à tona. Enquanto isso, o túmulo de Chaplin se tornou uma espécie de ponto de peregrinação silenciosa. Turistas chegam aos poucos, evitam fotos exageradas, colocam flores discretas. Há algo quase sagrado naquele ar. Como se todos ali entendessem, mesmo sem palavras, que aquele pedaço de terra guarda não apenas um homem,
mas um tempo que não existe mais. Um tempo em que um vagabundo de calças largas e bigode fino conseguia, com um simples tropeço, mudar o mundo. Um tempo em que fazer o outro rir era um ato de resistência. E que hoje, mesmo com cercas elétricas, sensores e patrulhas noturnas, ainda é preciso proteger esse legado de tudo aquilo que ele sempre combateu: o esquecimento, a banalização, a indiferença. E talvez essa seja a ironia final. O homem que fugiu da fama, que foi perseguido pelos Estados Unidos por suas ideias, que morreu exilado por ser quem era, só encontrou descanso quando o mundo decidiu blindá-lo, selá-lo, escondê-lo sob concreto armado. Não para sufocar sua memória, mas para garantir que ninguém, nunca mais, tentasse transformar sua morte em espetáculo. Porque comediantes, mesmo depois de partirem, continuam sendo perigosos. Continuam inspirando. Continuam fazendo perguntas desconfortáveis. E às vezes, tudo que o poder quer é silêncio. Mas o silêncio nunca foi o idioma natural de Chaplin. Nem em vida, nem em morte. Mesmo quando seus filmes eram mudos, suas ideias gritavam. Mesmo quando sua boca não se movia, seus olhos contavam histórias inteiras. Por isso, mesmo enterrado sob camadas de concreto, segurança privada e um mundo que tenta seguir em frente, sua presença ainda reverbera como um eco incômodo. Porque a tentativa de sequestrar seu corpo revelou uma verdade incômoda: alguns mortos continuam mais vivos que muita gente respirando. E isso, no fundo, é uma ameaça. Não à segurança nacional, mas ao conforto de uma sociedade que prefere esquecer o que ele representava. Décadas depois, o caso passou a ser estudado em cursos de criminologia, filosofia, arte e até política. Para os especialistas, ele é um estudo de caso sobre vulnerabilidade simbólica, a ideia de que não se protege apenas pessoas ou bens materiais, mas também ideias, mitos, legados. Um cadáver comum é enterrado e esquecido. Mas o corpo de Chaplin não era apenas um conjunto de ossos. Era um símbolo de liberdade criativa, de crítica social, de resistência contra o autoritarismo e a hipocrisia. E símbolos, como a história já provou, são perigosos. Eles inflamam, motivam, reacendem brasas onde só havia cinzas. Mas há algo ainda mais curioso. Com o tempo, surgiu uma espécie de microcultura em torno do sequestro. Teóricos da conspiração passaram a dizer que o corpo nunca foi realmente recuperado, que o caixão devolvido era um substituto, colocado ali apenas para acalmar a opinião pública, que o verdadeiro Chaplin estava escondido em um bunker na Suíça, ou congelado em algum laboratório privado, esperando ser clonado. Claro, tudo isso soa como loucura. Mas esse é o poder dos mitos. Eles não morrem com a verdade. Às vezes, crescem com ela. E mais do que isso, o roubo do corpo de Chaplin criou um precedente perigoso. Nos anos seguintes, tentativas semelhantes começaram a pipocar ao redor do mundo. Tentaram violar o túmulo de Eva Peron, roubaram a cabeça de Mozart, houve rumores de tráfico de ossos de celebridades. A linha entre relíquia, fetiche e extorsão se dissolveu. E os cemitérios se tornaram arenas de tensão entre o culto e o crime. Chaplin, sem querer, abriu a cortina para um teatro que ninguém queria encenar, o da comercialização da morte de gênios. Hoje, a cidade de Coursières-sur-Vevey tenta manter uma aparência de normalidade. Os moradores evitam falar do caso, como se fosse um segredo familiar. O cemitério continua lá, silencioso, bem cuidado, vigiado dia e noite. Mas os olhos dos seguranças não estão apenas voltados para fora, em busca de possíveis ladrões. Estão voltados também para dentro, para o túmulo que guarda um homem que jamais quis ser estátua. Chaplin queria ser lembrado em movimento, em frames acelerados, em risos entrecortados. Não deitado, imóvel, debaixo de toneladas de terra. E mesmo assim, é ali que ele descansa. Ou melhor, tenta descansar. Porque seu nome, sua obra, sua história, continuam sendo mexidos, debatidos, reinventados. E, no fundo, talvez ele soubesse que seria assim. Afinal, ninguém consegue desaparecer completamente quando passou a vida inteira expondo verdades com um sorriso torto. Mas há um detalhe que poucos conhecem. Depois que tudo terminou, depois que os ladrões foram presos, depois que o túmulo foi reforçado, Ona Chaplin, viúva de Charlie, tomou uma decisão silenciosa. Mandou construir, no fundo da propriedade da família, um pequeno jardim cercado por sebes altas, com um banco de pedra voltado para o Lago Lema. Não há placa. Não há indicação. Mas quem senta ali, conta que sente algo estranho no ar. Como se fosse observado. Como se o tempo desacelerasse. Como se o próprio Chaplin ainda estivesse por perto, escondido entre as folhas, rindo baixo da tragicomédia que sua morte causou. Porque no fim das contas, a história do cemitério mais protegido do mundo não é sobre morte.
É sobre o que a gente faz com aquilo que não consegue esquecer. Sobre como transformamos pessoas em lendas, lendas em relíquias, relíquias em mercadoria. E como, mesmo cercadas por muros e seguranças, as ideias que essas pessoas carregavam continuam escapando por entre as frestas. Talvez Chaplin não tenha sido enterrado apenas em Coursières-sur-Vevey. Talvez, em algum lugar dentro de cada riso nervoso, de cada silêncio diante de uma injustiça, de cada piada feita na hora errada, ele continue existindo. Desafiando autoridades, ironizando dogmas, rindo da morte como quem sabe que ela não é o fim. Mas sim, como ele mostrou tantas vezes, apenas o corte para a próxima cena. Mas se você acha que essa história termina aqui, está enganado. Porque por trás de cada cemitério vigiado, de cada túmulo reforçado e de cada ídolo enterrado, existe um mundo de segredos que poucos ousam investigar. E é exatamente isso que a gente faz por aqui: desenterrar o que ficou escondido, revelar o que tentaram silenciar, e transformar histórias esquecidas em narrativas que você nunca mais vai conseguir tirar da cabeça. Então, se ainda não fez isso, aproveita agora para se inscrever no canal Curiosofobia, ativar o sino e garantir que a próxima história inacreditável, real e impossível de esquecer, chegue até você primeiro. Porque acredite, ainda tem muito mais por vir.